Bom dia, graça e paz. Mais uma semana que se inicia e hoje, nosso devocional 21, eu estarei falando a respeito da mulher de Ló. Ontem falamos sobre a mulher de Jó e hoje estaremos falando sobre a mulher de Ló. Nós vamos tratar 3 pontos. Primeiro, o corpo pode sair de um lugar, mas o coração pode permanecer nele. E segundo, olhar para trás pode revelar onde está a nossa verdadeira confiança. E o terceiro passo que eu vou estar falando para vocês logo mais. E eu gostaria que você nesse momento estivesse orando junto comigo, pedindo ao Senhor que abençoe esse devocional, sabendo que Deus tem um novo tempo para a sua vida, para a sua história. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor faz o impossível acontecer em nossas vidas. O Senhor faz um milagre acontecer. O Senhor faz um novo tempo sobre as nossas vidas. E nessa manhã eu te peço, Senhor, vem falar conosco através da tua palavra. Através, ó Deus, de cada ensinamento nesse devocional, que o teu Espírito Santo possa estar ministrando com profundidade, Senhor, no coração de cada um que estejam assistindo esse devocional, em nome de Jesus. Essa canção diz que o impossível e um novo tempo, de repente, vai acontecer. E eu quero desejar para você uma ótima semana, um bom dia. E gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 19, que conta a história de Sodoma e Gomorra. E eu gostaria de ler essa parte aqui, o versículo 17, que é quando os anjos foram enviados pelo Senhor ali na casa de Ló, em Sodoma e Gomorra. Para quem não sabe, aquela cidade estava vivendo um momento muito difícil, um momento de pecado, de frieza espiritual, de coisas terríveis. É tanto que os anjos chegaram ali na casa de Ló e aqueles homens queriam estuprar os anjos, para você ter uma ideia de quanta coisa ruim estava acontecendo naquela cidade. E é interessante que hoje nós estamos vendo muita coisa ruim acontecendo, não é verdade, gente? Nós olhamos para as notícias, olhamos muitas vezes para o Instagram, meu Deus, só tem coisa ruim. Pessoas matando outras, filho querendo matar mãe. Está, na verdade, uma destruição. E aqui em Sodoma e Gomorra estava justamente acontecendo essas desgraças naquela cidade. E foi quando o Senhor enviou os anjos na casa de Ló. E no versículo 17 de Gênesis 19 diz assim: assim que os tiraram da cidade, um dos anjos recomendou a Ló: livra-te, salva a tua vida depressa. Não olhes para trás, nem pares em nenhum lugar durante tua jornada pela planície. Foge para a montanha, a fim de não pereceres com os demais. Aqui o anjo, ele está dando direção para Ló. Diz assim, ó, pega a tua família, vai embora. Só que ele dá uma ordem aqui, o anjo, diz bem assim, olha, vá e não olhe para trás. Foi uma direção dada ali por Deus para aquela família. E no versículo 23 diz assim, ó, assim que o sol se ergueu sobre a terra e Ló entrou em Zoar, o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. No versículo 26, contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. E é aqui que nós vamos ficar, nós vamos meditar nessa palavra hoje. Gente, ali está uma história de uma cidade que seria destruída. E Deus dá apenas uma direção para aquela família. Vocês vão sair dessa cidade rápido, correndo, porque Deus já estava querendo destruir tanta coisa ruim que estava acontecendo ali. Porém, Deus deu uma direção.
Deus disse o seguinte: vai e não olhe para trás. E quando chegou em um determinado momento, a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Deus ordenou. E quando Deus ordena, quando Deus fala conosco, a gente precisa obedecer. E uma das coisas que a palavra de Deus fala muito, quando Paulo diz bem assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tem uma palavra lá em Isaías também que fala bem assim, ó, eu estou fazendo uma coisa nova, não percebeis? Mas para isso é preciso abandonar o que é velho, abandonar aquilo que não serve mais para a minha vida. Tem coisas, tem atitudes, tem princípios que não cabem mais para mim. E existem coisas que hoje Deus ele vai estar ministrando ao seu coração para que você abandone o seu passado. E a primeira coisa é, o corpo pode sair de um lugar, mas o coração pode permanecer nele. Você já parou para pensar, olha, principalmente tem mulheres que estão em relacionamentos abusivos e muitas vezes é um tempo de sair daquele lugar, mas elas continuam presas e permanecem naquele lugar. E muitas vezes Deus está querendo fazer algo novo na nossa vida, mas a gente fica agarrado, o nosso coração fica agarrado com aquilo que é do passado. A esposa de Ló havia deixado Sodoma fisicamente, mas o seu coração ainda estava preso no que estava ficando para trás. Eu acredito que quando ela chegou naquele determinado tempo, ela disse, ai, minha casa, minhas coisas, tudo que a gente construiu. E ela olhou, não somente por curiosidade, mas eu acredito porque o coração dela ainda estava ligado àquele lugar. E muitas vezes queremos avançar espiritualmente, emocionalmente, mas continuamos ligados a pessoas, a hábitos, a dores ou temporadas que Deus já nos chamou para abandonar. Você já observou, gente, que assim como a mulher de Ló, ela ficou com seu coração preso ao passado. Tem pessoas que Deus está dizendo para nós, essa pessoa é para ficar no passado. Tem pessoas que Deus tira da nossa vida porque Deus sabe. Deus, ele conhece, ele ouve conversas que você não conhece, não ouve. Ele sabe que tem pessoas que são âncoras na nossa vida e elas precisam sair da nossa vida. Tiago Brunet, ele fala muito sobre isso, sobre a zona de expulsão. Não reclame quando as pessoas saem da sua vida. Celebre o novo, celebre aquilo que Deus está fazendo para você. E às vezes Deus está nos impulsionando a sair daquele lugar, a deixar aquelas pessoas, para que nós possamos viver algo novo. Vocês lembram de Jesus? Jesus, na sua própria cidade, ele não pôde fazer milagres. Por quê, gente? Porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam, olha ali o filho do carpinteiro. Quem é aquela pessoa? Quantas vezes as pessoas do nosso passado, as pessoas que viram a nossa história, elas não acreditam naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Porém, você precisa entender que a sua confiança precisa estar totalmente em Deus. E tem pessoas que estão saindo da sua vida, que é providência de Deus. E tem situações e hábitos que não lhe cabem mais. E como a mulher de Ló, que nós temos esse exemplo, que ela olha para trás, que o seu coração ainda está ligado àquele lugar, àquela cidade. Mas Deus, ele está querendo que nós abandonemos algumas dores. Quantas pessoas estão ainda seguras na dor do seu passado, no trauma da sua infância. Aquela decepção que eu vivi, aquela traição que eu vivi. Sim, gente, e daí? É daqui para frente, você precisa abandonar o que é velho, abandonar o que é do passado, para que você viva um novo. Eu achei interessante que domingo retrasado nós ouvimos uma ministração e o tema dela foi não seja refém do seu passado. E um dos exemplos que o pastor falou foi a respeito do nosso guarda-roupa.
Quantas vezes o nosso guarda-roupa está abarrotado, muita bagunça, cheio de coisa que a gente não usa mais. Eu aprendi uma coisa, de vez em quando eu pego meu guarda-roupa, tiro tudo aquilo que eu não uso, tudo aquilo que não presta, jogo fora, dou para alguém que está precisando de uma roupa que dê para outra pessoa usar, para que venha coisas novas na minha vida. E espiritualmente, emocionalmente, não é diferente na nossa vida. Nós precisamos arrancar do guarda-roupa da nossa alma as coisas velhas, aquilo que não presta mais para nós, aquilo que ainda está, sabe, trazendo bagunça no nosso emocional, trazendo bagunça no nosso espiritual, e a gente precisa jogar fora. Então arranque o que é velho, arranque o que é do passado, arranque essas emoções, esses sentimentos que não lhe cabem mais. E muitas vezes a nossa alma, ela parece esse guarda-roupa velho. Que às vezes o guarda-roupa tá lá, atrás, aquela madeirinha saindo. Por quê? Por causa de tanta coisa que não presta e a gente está guardando. E nós precisamos entender que a nossa alma, ela não é lixo. A nossa alma, ela não é um baú para a gente guardar coisas velhas. Nós precisamos fazer uma limpeza emocional, uma limpeza cerebral, isso mesmo, sabe? Olhar para as coisas do passado, para aquilo que eu vivi, até pessoas que já saíram, que já foram, você precisa aprender a dar tchau. Você precisa olhar para frente e não olhar nunca mais para trás, porque foi isso que a mulher de Ló nos ensinou. Quando Deus fala, vai, eu tenho uma nova terra, eu tenho um novo tempo, mas não olhe para trás. E quantas vezes nós queremos pegar aquilo que está à nossa frente, pegar aquilo que é novo, mas nós estamos olhando para trás. O que foi que eu deixei? O que foi que eu parei? Ah, aquela pessoa, aquela outra. Não, gente. Olha para frente, porque é isso que Deus tem para a sua vida. Existem áreas na sua vida das quais você já saiu externamente, mas ainda carrega internamente essas coisas no seu interior. É como o povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito. O Senhor enviou Moisés para libertar o povo. Só que quando o povo chega no meio do caminho no deserto, o povo começa a lembrar das coisas do Egito. Ah, cebola que a gente comia. Ah, isso aqui que a gente tinha. E nós estamos aqui nesse deserto. Nós queremos comer carne, sabe? O povo começa a reclamar daquilo que eles estavam vivendo. Deus estava querendo entregar para o povo de Israel a terra prometida. Aquela bênção, aquele oásis, aquele tempo novo, que diz a palavra que quando os espias foram lá na terra, diz que os frutos eram gigantes, tinham coisas maravilhosas para aquele povo viver. Porém, o que acontece, gente? Eles chegam no meio do caminho e eles ficam olhando para trás. Eles ficam desejando as cebolas do Egito, pelo amor de Deus. A gente às vezes julga o povo de Israel, mas nós estamos vivendo a mesma coisa. Deus está querendo entregar algo novo, uma promessa nova, frutos grandes, coisas maravilhosas, mas o que acontece? A gente fica olhando para trás. Ah, quando isso acontecia na minha vida. Ah, aquele tempo era tão bom para mim. Ah, aquela pessoa que não sei o que saiu da minha vida. Gente, pelo amor de Deus. Deus está querendo entregar algo novo, mas você precisa deixar o passado sair de dentro de você. Você precisa, não como o povo de Israel, ficar lá lamentando as cebolas do Egito. Mas nós precisamos sair do Egito e deixar que o Espírito Santo arranque o Egito de dentro de nós. Às vezes é a velha carne, é o velho homem, é a velha mulher que existe dentro de nós que precisa morrer. Quantas pessoas Deus já falou, eu quero algo novo para sua vida, eu quero que você ande diferente, eu quero que você seja diferente, mas nós continuamos olhando para as vontades da nossa carne, para a vontade do nosso eu, para o desejo,
sabe, do nosso egoísmo, do nosso próprio umbigo. E Deus está querendo dizer, olha, eu quero transformar a sua vida. Eu quero que você seja uma bênção onde quer que você chegue. Eu quero que você seja uma luz. Eu quero que você seja um resplandecer da minha glória. Mas você continua vivendo a sua velha carne, o seu velho orgulho, a sua mesma identidade pecaminosa. Mas Deus, Ele quer que você se torne a pessoa que Ele escolheu para você ser. A sua verdadeira identidade de filho de Deus, que busca a santidade, que busca viver o propósito, que esquece das coisas do passado e que vive o presente para que tenha um futuro especial. Segundo ponto, olhar para trás pode revelar onde está nossa verdadeira confiança. Onde está a sua confiança? Tá nas coisas do passado, tá nos milagres que aconteceram no passado. Quanta gente vive de glória do passado? Ah, no meu passado o Senhor me usava. Ah, no meu passado eu era assim, eu fazia isso. Gente, passado já foi. A instrução que Deus deu para essa família foi: vai e não olhe para trás. E o olhar para trás pode custar o nosso futuro. Sabia disso? A mulher de Ló, ela olha para trás e o seu futuro, ele é destruído porque ela virou uma estátua de sal. Ela se acabou naquele momento ali. E quantas vezes nós estamos olhando para as coisas do passado, confiando nas coisas do passado, confiando em pessoas do passado. E Deus está dizendo para você, olhe para frente, olhe para aquilo que eu tenho preparado para a sua vida. E enquanto aquela mulher olhava para trás, não foi só uma curiosidade, mas foi uma expressão de apego. E quantas vezes você está apegada à sua velha mulher, aos seus velhos sentimentos, aos seus velhos hábitos? Quantas vezes você está apegado àqueles velhos traumas, sabe? Aquela ansiedade, aquela depressão, aquela angústia. Muitas vezes o nosso cérebro, ele fica viciado em tristeza, em depressão, em rejeição, em angústia. Tem pessoas que viveram até hoje, vivendo uma vida depressiva, uma vida com ansiedade, uma vida com medo. E o cérebro delas já se acostumaram a viver aquilo. Quando você tenta fazer algo diferente, o seu cérebro fecha, se sente culpado. Ah, eu não vou conseguir viver isso. Quando você vê um sonho, uma faculdade, um projeto novo, ah, eu vou ser uma grande empresária, ah, eu vou mudar, eu vou transformar a minha personalidade. Porque, gente, nós podemos nos transformar. Nós não somos Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, gente. Nós podemos mudar. E muitas vezes o nosso cérebro, ele está acostumado a viver sempre daquela mesma forma. Mas hoje, Deus está dizendo para você, pare de olhar para trás, para você não virar uma estátua de sal e ficar aí paralisada na sua vida. Eu quero que você comece a se transformar. Comece a colocar esse cérebro para pensar diferente. Comece a colocar suas emoções para sentir diferente. Ontem o nosso apóstolo ele pregou sobre alegria. A alegria é um fruto do Espírito, mas olhe para dentro de você. Você é alegre? Você sente alegria dentro de você? Hoje a gente olha para as notícias, para as situações, para os problemas. É tanta traição, é uma pessoa comendo a outra, é uma julgando outra, é tanta coisa ruim. E parece que a alegria do nosso coração vai secando. E ontem eu chorei muito na ministração, quando eu comecei a declarar um dos versículos que ele falou no início da ministração foi: a alegria do Senhor é a minha força. Então nós precisamos declarar. Se o seu cérebro só tem tristeza, só tem angústia, só tem pensamentos de morte, só tem, sabe, pensamentos do passado, do que aconteceu com você, das rejeições vividas, dos problemas, não. Que hoje a alegria do Senhor seja a sua força. Que hoje a sua alma seja regozijada.
que você verdadeiramente consiga transformar a sua forma de pensar. Porque Romanos 12:2 fala que a gente precisa não nos conformar com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é que a gente tenha uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida, sabe, de olhar para frente, de ver aquilo que Deus tem preparado para mim, do propósito que Deus tem para mim, da alegria do Senhor que é a minha força. Que nessa manhã você seja inundada da glória de Deus, da alegria de Deus, de tudo que Ele tem preparado para a sua vida. Enquanto Deus oferecia um futuro, ela lamentava perder o passado. Olha aqui, gente. Eu passei muito tempo vivendo isso, lá atrás. Tinha algo no meu passado que eu queria porque eu queria viver aquilo. E Deus não queria mais aquilo para mim e Deus não me deu, até hoje. Porque Deus tinha um futuro melhor, um futuro de esperança, um futuro de alegria, um futuro de vitória. E o que acontece? Deus querendo dar algo especial, um futuro grande para aquela mulher e ela lamentando perder o passado. Ah, porque o meu passado? Ah, porque aquela pessoa? Ah, porque aquele namorado? Ah, porque isso, porque aquilo? Gente, pelo amor de Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deus, ele sempre tem algo melhor para a nossa vida. Ele sempre tem algo, um oásis ali na frente. Mas a gente fica segurando o passado. A gente fica segurando a nossa personalidade do passado. A gente fica segurando as dores, os traumas, a crise, a ansiedade, a coisa ruim. A gente fica segurando. Nessa manhã eu quero que você pegue esse pacote, essa bagagem aí dentro da sua alma, dentro do seu coração e você jogue fora. E você deixe para trás. Lança lá para trás, como Sodoma e Gomorra, deixa ser destruído lá, as coisas ruins da sua vida. E olhe para frente e siga, porque aquilo que Deus tem para sua vida é muito maior do que você pode pensar e do que você pode imaginar. Tem pessoas que viveram um relacionamento abusivo e Deus, logo ali na frente, está querendo entregar um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado. Mas você continua seguro lá atrás. Porque Deus, ele tem um novo tempo, um novo dia para você. Você tem confiado mais no que você perdeu ou no que Deus prometeu? E aí? Você confia mais naquilo que você viveu ou no que Deus prometeu para sua vida? Avalia isso hoje. Terceiro ponto, a obediência parcial ainda é desobediência. Gente, obedecer pela metade é desobediência. E é interessante que a esposa de Ló, ela obedeceu ao sair de Sodoma e Gomorra. Obedeceram. Foi todo mundo embora, correndo, rápido. Porém, ela falhou em perseverar até o fim. Ela não perseverou. Ela olhou para trás. E quantas vezes nós achamos que estamos obedecendo e, na verdade, chega no meio do caminho, a gente para. A gente paralisa por causa de uma decepção. A gente paralisa por causa de uma traição. A gente paralisa porque, fulano, porque ciclano. Por causa disso. Sabe, a gente gosta de terceirizar a nossa vida. Não, você parou porque você decidiu parar. Você não parou por causa das pessoas. Porque eu sei, gente, o que é ter pessoas torcendo o contrário, ter pessoas se levantando contra você. E mesmo assim você continuar. E mesmo assim você avançar. Eu tenho experiência. Até hoje a gente vive isso. Existem pessoas que estão com você para torcer. Existem outras que estão com você para vaiar e torcer para você cair. Isso acontece muito. Porém, você precisa perseverar. Não obedeça a Deus pela metade. Obedeça e persevere até o fim. Sabe por quê? Porque cada um vai prestar conta daquilo que você fez. Senhor, eu desisti por causa de fulano.
Ah, Senhor, eu parei no meio do caminho por causa de ciclano. Deus, ele não está afim de ouvir as suas justificativas. Ele quer ouvir que você seguiu, que você foi até o fim, que você não olhou para trás, que você não desanimou, mas que você perseverou até o fim. Na caminhada não basta começar bem, é preciso permanecer até o fim. Tem gente que começa muito bem na caminhada. Ah, eu vou fazer uma faculdade, eu vou sonhar agora, eu vou agora ser uma pessoa espiritualmente, vou fazer meus devocionais todo dia, vou buscar Deus, vou trabalhar na obra do Senhor, na casa do Senhor, mas na primeira dificuldade a pessoa para. Na primeira dificuldade, a pessoa está lá esmorecendo, olhando para trás, olhando para o lado, olhando para as pessoas. Não, gente, é hora de você olhar e obedecer 100%. Porque assim como a mulher de Ló, que ela obedeceu em partes, mas no meio do caminho ela desobedece e ela olha para trás. E quantas vezes você tem desobedecido e olhado para trás, olhado para as circunstâncias da sua vida? Há alguma área que você tem obedecido parcialmente? Há alguma área que Deus diz assim, olha, você precisa mudar, você precisa disso aqui para que você possa viver a promessa. Assim como o povo de Israel, como eu dei o exemplo. O povo de Israel tinha uma terra prometida à sua frente. Tinha uma terra que manava leite e mel. Tinha uma promessa que Deus tinha preparado. Mas o que acontece, gente? Primeira coisa, eles sentem saudade do Egito, da cebola lá do Egito. Eles olham para trás e ali começa a destruição na vida deles. Porque quando nós começamos a olhar para as circunstâncias, para as situações, para aquilo que ficou para trás, a gente não consegue romper. Tem traumas na sua vida. Talvez lá na sua infância você viveu coisas que até hoje você é preso nessas coisas. Mas eu quero te convidar hoje, perdoa o seu passado. Aceita o seu passado do jeito que ele é. Porque não tem como mudar o passado. Aceita, perdoa, diz, eu perdoo, eu agradeço, eu celebro o meu passado, porque me tornou a pessoa que eu sou hoje. Para que eu possa viver um novo tempo, para que eu possa viver aquilo que Deus tem para mim. Então, a mulher de Ló, ela nos ensina essas três coisas. Primeiro que obediência parcial é desobediência. E nós sabemos disso. Nós precisamos obedecer 100% os princípios da palavra. Uma das pessoas que a gente vê foi Davi. Davi, Saul era líder, era o rei. E Saul queria matar Davi. E queria matar Davi por quê, gente? Por inveja. Porque ele sabia que Davi tinha um futuro aí de esperança, um futuro brilhante, e ele queria acabar com Davi. Porém, Davi teve oportunidade de se levantar contra a sua liderança e ele não se levantou. Pelo contrário, ele esteve ali junto, pegou um pedaço da roupa de Saul para mostrar que ele teve oportunidade, mas ele continuou fiel. Então, obedeça a Deus independente de qualquer coisa. Mesmo que as pessoas estejam fazendo algo contra você, continue fazendo o que é certo. Continue fazendo o que Deus deseja que você faça. Tem uma frase que eu amo, que é assim, ó: não deixe que a ofensa mude a sua identidade. Não deixe que a maldade das pessoas mude a sua essência de Deus, a sua essência de uma pessoa fiel, de uma pessoa boa, de uma pessoa que sabe que Deus tem algo especial para a sua vida. E outra coisa, olhar para trás pode revelar onde está a nossa verdadeira confiança. Confie em Deus. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras versões fala, para te dar um futuro de esperança. Então Deus, ele tem esse futuro de esperança para você.
Ele tem esse tempo, essa terra que mana leite e mel, mas você precisa arrancar o passado. Você precisa deixar o passado. Você precisa parar de olhar para o passado. Você precisa parar de lamentar quem saiu, quem ficou lá no passado. Deixa. Celebre aquilo que Deus está fazendo hoje. Celebre as pessoas que estão entrando na sua vida. E assim, Deus ele vai cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem um novo tempo, um novo dia. O Senhor tem algo especial para nós. O Senhor tem, ó Deus, uma terra que mana leite e mel, mas nós precisamos parar de olhar para o passado. Assim como a mulher de Ló que nos ensina hoje, que quando ela olhou para trás, ela confiou mais no seu passado, ela estava apegada ao seu passado e ela precisava ter deixado o passado para trás e por isso ela ficou paralisada. E nesse momento eu te peço, Senhor, que essas pessoas que estão me assistindo agora, que elas possam estar deixando para trás os traumas, os medos, os hábitos, os comportamentos que não cabem mais e que elas possam estar olhando para aquilo que o Senhor tem logo ali na frente. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que ela traz vida, ela traz fé e esperança. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem algo novo para a vida dessa pessoa e que hoje o Senhor enche esse coração de alegria, alegria da tua salvação, alegria de viver a tua vida, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós cremos no novo tempo e no novo dia para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos aqui novamente com o nosso devocional Transforme-se em Mulher. Um cheiro, Deus abençoe sua semana.